Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato também, tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 é os vídeos do Matheus, que logo ele volta a colocar. Fora os vídeos exclusivos para membros, tá? Tem aí bastidores, que vira e mexe a gente solta um vídeo de bastidores. Bastidores, assim, de dia a dia, sabe? Alguma coisinha aqui em casa. Tem as lives exclusivas para membros de segunda-feira às 11, 11 e pouquinho. E de terça-feira também no mesmo horário, 11, 11 e pouquinho. Tem uma live exclusiva aqui para os membros do canal Assombrado. E fora mais coisas aí, mais conteúdo é isso, tá? Conteúdos extras, vídeos extras, lives extras toda semana para os assombrados membros. Membros assombrados. Bom, temos a nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Não deixem de fazer uma visitinha. E não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Bora para o relato, então? E o relato de hoje é este. A Cruz de Caravaca e Minha Família. Vamos ver? Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Me chamo Fulana, tenho 29 anos e moro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Você deve conhecer, né? Já que morou em Santo André, certo, Ana? Claro que conhece, São Bernardo. Esse é o meu primeiro relato enviado. Preciso confessar que já escrevi alguns relatos e depois achei que a minha história seria boba ou sem interesse, então eu não enviei. Imagina! Porém, ouvindo um tipo ao vivo, uma coletânea sobre o livro de São Cipriano, resolvi escrever esse relato, que envolve membros da minha família, mais precisamente da família por parte de mãe. Já adianto que se houver nomes, estarão trocados e que o relato não é assustador. Vamos lá. O meu avô era um homem bem típico da sua época. Mulherengo, não dava satisfação para ninguém oh, meu Deus, vamos falar. Não dava satisfação para ninguém e comandava a mão de ferro a família. Minha avó passava um perrengue com ele. Ela teve 12 filhos. Isso mesmo, Ana, 12. Ele não respeitava os resguardos dela e desses 12, apenas 5 sobreviveram. Nossa. Já que antigamente a área da saúde era de difícil acesso aos menos afortunados. A história dos dois até que pareceu romântica quando a minha avó e a minha tia me contaram. Meus avós se conheceram enquanto ainda moravam em Minas Gerais, mas meu bisavô, pai da minha avó, decidiu se mudar para o Paraná e meu avô prometeu para ela que iria encontrá-la onde quer que ela estivesse. E assim fez. Achou minha avó em uma linda fazenda no Paraná. Pois é, Ana, minha avó era filha de fazendeiro rico, que decidiu dividir sua terra para cada filho em partes iguais, para deixar seus filhos garantidos após a sua morte. E o que meu avô fez? Vendeu a parte da minha avó, 2 alqueires de terra, por um Fusca usado. E assim vieram para São Paulo. Meu avô até que se deu bem, Ana. Ele abriu uma barbearia que por anos sustentou a família, mas entre as mulheres, bebida, cigarros e jogatina no bicho, meu avô faliu. E aqui entra o tal do livro de São Cipriano, o tal Cruz de Caravaca. Minha mãe disse que após o meu avô falir, ele encontrou uma outra forma de ganhar dinheiro. Virou o curandeiro da vila. Ela disse que as pessoas iam atrás dele em busca de mais vitalidade, ou se estava com a criança enferma e meu avô sempre tinha um famoso tônico preparado. Mas além dessas misturinhas, meu avô fazia uns feitiços para quem o pagasse. Assim mesmo, Ana, meu avô chamava de feitiço.
Minha mãe lembra nitidamente do meu avô desenhando uns símbolos no chão do quintal da casa deles, uns até com forma de diabinhos, pequeninos e com rabinho. E após uma reza silenciosa, ele ateava fogo nos símbolos que queimavam. Sim, eles os desenhava com pólvora. Meu avô continuou fazendo isso até a sua morte precoce. Ele morreu na pobreza, ainda jovem, com uns 60 anos, de tuberculose. O curandeiro da vila achou que não era necessário se tratar, já que naquela época já havia o tratamento gratuito para tuberculose nos postos de saúde, mas ele preferiu não seguir e, claro, veio a óbito. Ana, após a sua morte, minha avó deixou que os filhos pegassem o que quisessem que pertencia ao pai. Perdão, gente. Pegassem o que quisessem que pertencia ao pai, como sua escova preferida, suas tesouras de barbeiro, entre outras coisas. E mesmo tendo sido um pai rigoroso, que batia nos filhos covardemente, os filhos ainda o admiravam, e cada um pegou para si o que mais lembraria o pai. Anos se passaram, eu já tinha 10 anos, minha avó descobriu que tinha câncer. E em menos de 3 meses após a descoberta, ela veio a falecer. E ali, pela primeira vez, eu, pessoalmente, ouvi falar do tal livro Cruz de Caravaca. Pois em seu leito de morte, minha avó questionou a minha mãe. Filha, quem tá com aquele livro? Minha mãe, sem entender, perguntou. A Bíblia, mãe? Já que a minha mãe sempre levava em suas visitas na UTI a Bíblia para ler para minha avó. Mas a minha avó disse, não, aquele do seu pai, o da cruz. Minha mãe não soube o que responder porque não tinha entendido. Quando mais tarde, após já todos se recuperarem um pouco da morte da minha avó, já na casa da minha tia, minha mãe se lembrou da pergunta dela e questionou se ela sabia o que era esse livro da cruz. Minha tia então disse, credo, será que ela estava falando do livro do pai? Aquele lá de feitiços dele, o da cruz de cara, sei lá o quê? A minha mãe então se lembrou do livro e perguntou para minha tia com quem ficou. Ao que ela disse que achava que estava com meu tio. Os nomes estão trocados, ela disse, né? Tá. Ao que ela disse que achava que estava com meu tio Rocha. Pois bem, o tempo passou, elas esqueceram do tal livro e após 1 ano da morte da minha avó, quem estava no leito de morte também, Ana? Sim, o meu tio Rocha. Ele, assim como meu avô e minha avó, esqueci de comentar que além do câncer, minha avó foi diagnosticada com tuberculose também. Então, peraí. Ele, assim como meu avô e minha avó... Esqueci de comentar que além do câncer, minha avó foi diagnosticada com tuberculose, mas faleceu em decorrência do câncer. O meu tio também morreu em decorrência da doença dos poetas, tuberculose. Bom, foi um choque enorme para mim, Ana. Ele era como o meu segundo pai. Até hoje eu não superei sua morte. Eu choro só de pensar. Ele sofreu antes de morrer. Segundo os médicos, ele tinha síndrome do pânico e terrores noturnos. Quando falei com ele, ele disse que viu o seu pai ao pé da cama no hospital. Disse que ele veio buscá-lo. Via vultos, não dormia bem. Meu pai passou umas noites com ele e disse que o clima do quarto era pesado. Em uma das visitas, meu tio também perguntou sobre o tal livro, como se não estivesse com ele ou se tivesse sumido. Ele disse, aquele livro maldito, acha ele e queima. Falou para o meu pai e para mim que ia sempre que podia visitá-lo. Foi aí que eu, depois da visita, comecei a juntar as peças com meu pai e a minha mãe, toda Sherlock Holmes, que já era a segunda pessoa a falar sobre o tal livro dias antes de morrer. Por que isso?
Penso que no leito de morte você pensa em coisas que são importantes, como a sua família, atos que cometeu para o bem ou para o mal. Mas por que eles lembravam e teimavam em falar do livro que ninguém sequer lembrava ou falava? Bem, a vida seguiu e 7 anos se passaram e mais uma morte do meu outro tio. Adivinha do quê? Tuberculose. E adivinha, Ana, o que ele perguntou antes de morrer? Sim, ele também perguntou do livro. Ah, e não deu mais. Pedi pro meu primo, filho desse meu tio, caçar esse tal livro nas coisas dele. Mas ele não encontrou nada. Continuei insistindo, Ana, com a minha família sobre achar esse livro. Não era possível. Mas nada, Ana, não achamos o livro. Hoje, dos 5 filhos que vingaram até a vida adulta, restaram 3. Minha mãe, minha tia e mais um tio. Esse último, após a morte do último tio, se afastou da família e enlouqueceu, Ana. Abandonou o serviço, chegou a morar na rua. Todos estranharam muito isso. Em uma conversa, em uma reunião de família, lembrei do livro e puxei de novo o assunto. Não custa, né? E a minha prima, filha do meu tio ainda vivo, disse que achava que estava com o pai dela. Acredita? Óbvio que o assunto caiu no esquecimento. Meu tio nunca mais se recuperou. Eu não sei se o livro está com ele mesmo ou não, mas não tenho mais contato com ele para questionar sobre o tema. Ana, esse foi o meu relato. Desculpa se ficou longo. Eu tentei resumir. Desculpa também qualquer erro e se ficou confuso. Ah, foi tentando descobrir mais sobre esse livro que eu vim parar no seu canal, em um especial do Mateus sobre São Cipriano. Se eu descobrir mais sobre esse livro do meu avô, eu volto para contar. Obrigada por ler meu relato. Escrevi pensando em você lendo. Faço parte do time dos que adoram ouvir os relatos enquanto limpam a casa ou cozinham. Você é a nossa versão do Eli Correia. Oi, gente! Nossa, é uma honra. Um beijo para você e sua família. Até o próximo relato. Um beijo, muito obrigada. Gente, você acha que isso é coincidência? Alguma coisa eu vou fazer com esse livro, que esse livro tá encantado, mas encantado pro lado ruim, porque ele carrega alguma coisa ali com ele. É um livro muito não tô dizendo que o livro da Cruz de Caravaca é assim, mas as intenções, as coisas que foram colocadas no uso desse livro, pode ser que foi pesado, entendeu? Não sei. E aí, não sei se tá relacionado, não sei se é por... Digo que eu acredito que não é porque é o livro da Cruz de Caravaca, mas é um livro que foi usado pelo avô, que tá carregando alguma coisa, alguma energia dele, às vezes, não sei o que lá que ele fazia, né? Poderia ser qualquer outro livro, entendeu? Alguma coisa que ele fez, o que ele fazia ali, que parece que tá vindo, tá caminhando, sabe? Tipo o filme vai acometendo outro, porque eu não sei, mas coincidência isso não é não. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!